Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da nossa congregação em Alto Castro, na nossa classe Abraão, também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e do nosso pastor, pastor Alvani. Quero deixar aqui também um abraço ao nosso irmão evangelista Jorge Luiz, que é professor também da classe Abraão, a quem também eu deixo a paz de Cristo. Espero que todos tenham tido uma noite de sono reparadora, uma noite de sono abençoada, e que a família de cada um dos irmãos estejam guardados pela virtude do nosso Senhor. Nós estamos aqui para mais um devocional, o último devocional dessa semana, que está na carta aos Hebreus, no capítulo 12, do verso 15 ao 17, que eu vou ler para os irmãos. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muito se contamine. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aleluias. Então, meus irmãos, durante toda essa semana, nós estivemos nos preparando para a lição de número 9, que tem por tema Esaú, as bênçãos da promessa por um prato de lentilha. Hoje nós vamos fazer um pequeno resumo da lição do próximo domingo, tentando abordar aqui a introdução e os 3 tópicos. É interessante esse modelo de lição da nossa revista Betel, que eles sempre deixam a lição subsequente enganchada na lição anterior. Então nós vimos na última lição que Rebeca ela não poderia gerar. Então logo Isaac percebeu isso, ele passou a orar e persistiu em oração. Quando ela engravida, após 20 anos que havia casado com seu esposo, ela percebe que as crianças lutavam dentro do seu ventre. Então, você percebe que essa briga pela primogenitura se deu desde o ventre. E ela foi buscar a revelação de Deus para saber o que estava acontecendo, e o Senhor falou: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos, nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Aleluia. Isso aqui é tremendo. Então, o primogênito serviria ao caçula, né? Então, na lição de hoje, vamos falar basicamente do versículo 27 ao 33 do capítulo 25 de Gênesis, que fala da venda da primogenitura de Esaú para Jacó, por um prato de lentilha, por um guisado que Jacó havia preparado. Na nossa introdução, diz: nem sempre compreendemos os caminhos de Deus no cumprimento de suas promessas. Porém, estudando a história dos patriarcas, é possível atestarmos a fidelidade, o poder, a soberania e a graça de Deus no desenvolvimento do seu perfeito e glorioso plano divino de redenção. Então, no plano de redenção do Senhor, sobretudo nesse período patriarcal, nós vemos como Deus age, irmãos. Foi feita toda uma trama, que nós vamos ver na lição, para que Jacó tivesse comprado a primogenitura e também recebesse a bênção do seu pai. Mas, de qualquer maneira, nós cremos assim, Deus faria com que os seus propósitos fossem cumpridos. Se ele revelou a Rebeca que o mais velho serviria o mais novo, de qualquer maneira, Jacó haveria de ser abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer menção, no devocional anterior, eu creio que Deus me trouxe a minha atenção para esse motivo de oração, que é algo muito profundo, se nós formos meditar, que diz:
ore para que possamos aprender a valorizar aquilo que Deus valoriza. Né? Eu deixei até aí para reflexão. Será que nós temos valorizado aquilo que Deus valoriza? Isso é uma reflexão muito profunda, né? Nós precisamos olhar, enxergar com os olhos de Cristo, pensar com a mente de Cristo, para que a gente tenha condições de valorizar o que é importante para Deus, para que a gente possa empreender esforço para aquilo que está dentro do propósito de Deus. E assim, o nome de Deus é glorificado e nós somos abençoados, porque Deus, ele usa de fidelidade, poder, soberania e graça no desenvolvimento do seu perfeito propósito. Então, se nós estivermos empenhados no cumprimento do propósito de Deus, nós seremos também abençoados. Então, que no tópico 1, tópico 1, vai falar da primogenitude, né? A primogenitude, ela não é como nós vemos hoje um primogênito em uma família comum, né? Na cultura hebraica, o primogênito, ele recebia a tríplice bênção, né? Ele era abençoado em prosperidade, em autoridade e, no caso dos patriarcas, em representatividade. A primogenitude dava direito legal ao primeiro filho nascido de receber o dobro da herança do seu irmão. Então, quando era feita a partilha da herança, ele tinha porção dobrada. Porção dobrada. E é interessante que na linha na árvore genealógica de Jesus, nós vemos que a regra é o primogênito, né, receber a sucessão dessas promessas, com raras exceções. Nós vemos que com Isaac, né, ele não foi o primeiro filho de Abraão, mas foi o filho da promessa. Então ele sucede, não sendo o primogênito, ele toma a bênção de Ismael, né? Nós vemos também, estamos vendo na lição, que com Jacó também aconteceu da mesma maneira. Sendo Esaú o primogênito, Jacó, ele toma essa promessa, né? E nós vemos também com Davi, não sendo Davi primogênito da sua família, ele também entra nessa genealogia, né? É interessante se nós formos falar ao inverso agora. Se nós formos falar dos primogênitos que perderam a bênção, nós podemos falar também de Rúben, né? Que perdeu esse direito de primogenitude, porque maculou, né? Deitou com a concubina do seu pai. E é interessante, queridos, para nós meditarmos, que José, quando Jacó vai abençoar os filhos, José recebe a bênção por Efraim e por Manassés. Ou seja, José passa a ser representado duplamente na bênção do seu pai, simbolizando assim que ele estaria recebendo porção dobrada, né? Talvez aí uma primogenitude simbólica, né? A bênção que Rúben não recebeu por ter deitado com a concubina de seu pai, José recebeu dobrado através dos seus filhos, Efraim e Manassés. Então, a segunda bênção da primogenitude é da autoridade, porque o primogênito exercia autoridade dentro da família. Então, quando seu pai morria, ele assumia a responsabilidade da casa. É por isso que nós vemos que quando o servo de Abraão vai à casa de Naor, né, buscar uma esposa para Isaac, nós vemos ali que Labão ele já toma ali alguma evidência, decidindo se Rebeca iria, se Rebeca não iria, né?
essa autoridade dentro do lar, né? É muito comum dentro dessa cultura hebraica, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que os primogênitos eles exerciam essa autoridade familiar. E aqui no texto diz assim, Esaú e não Jacó tinha as qualidades naturais para esta função, mas sua necessidade de satisfação imediata parece tê-lo deixado indiferente a estes privilégios. Então, Jacó, ele era um rapaz do lar, né? Estava sempre próximo da sua mãe, estava cozinhando, habitava em tendas, enquanto Esaú era caçador, né? Homem da mata, né? Saía para buscar o alimento. Então, aos olhos humanos, ele detinha as qualidades, as qualificações para assumir essa liderança, essa autoridade dentro do lar. Mas Deus, ele não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos. E é por isso que ele usa a mim e a você, porque não tendo beleza ou formosura, o Senhor nos chamou e coloca sobre nós a graça dele, a beleza dele, a unção dele, para que a gente possa fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos um vaso. O que tem de valor no vaso de barro não é o próprio vaso, mas é o que está dentro, né? Que é o Espírito Santo de Deus. E a terceira bênção é a bênção de representatividade, né? Que é justamente essa sucessão. Havia uma expectativa de que o primogênito ele daria continuidade nessa linhagem de onde viria o Messias. Aí no 1.3 diz assim, as bênçãos e promessas que Deus fez inicialmente a Abraão seguiriam os primogênitos futuros, conforme temos visto. Tais homens seriam um tipo de sacerdote da família e representantes dela diante de Deus. Este modelo de representatividade patriarcal divino, por meio dos direitos de primogenitude, preparava Israel para o sacerdócio levítico, que nasceria mais tarde com Moisés. Então, o primogênito, ele fazia a função de sacerdote do lar, né? De intercessor entre a família e Deus. Ele era o representante da família perante Deus, né? Isso era uma preparação para o futuro sacerdócio levítico. Interessante que Deus institui o sacerdócio levítico justamente por ter direito de tomar todo o primogênito do seu povo. Então ele toma a tribo de Levi em simbolismo, para que aquela tribo fosse exclusivamente dele, né? Viveria para servi-lo e para adorá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que quando nós trazemos para o Novo Testamento, o nosso pastor pregou isso, né, no culto de ensino, né, Cristo, ele é o primogênito. Aqui o comentarista vai dizer que a palavra primogênito no Novo Testamento dá ideia, é indicada por prototocos, né, do hebraico. E todas as vezes que essa palavra aparece, apronta para Cristo, porque ele é o nosso primogênito. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ele veio como unigênito do Pai, mas quando ele ressuscitou, ele se tornou o primogênito. Louvado seja o nome do Senhor, de maneira que todo aquele que crer nele se torna co-herdeiro com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nós encerramos o tópico 1 e vamos tratar rapidamente do tópico 2, que diz o desprezo às bênçãos da primogenitude. Então, no tópico 1, nós vimos a importância da primogenitude, né? Nós vimos a tríplice bênção, que o primogênito, ele tinha a bênção da prosperidade, porque ele recebia a porção dobrada,
né? Ele tinha a bênção da autoridade, porque ele representava a autoridade no lar, na ausência do seu pai, e também da representatividade, porque tinha expectativa que, em regra, o primogênito, ele deu continuidade à promessa de Abraão. E aí nós vemos no texto bíblico, em Gênesis 25, do 27 ao 34, onde narra a vinda da primogenitude feita por Esaú para o seu irmão Jacó, que Esaú, ele abre mão de tudo isso, aleluia, por um prato de guisado. Aí o tópico 2.1 diz, nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram tentados exatamente com a comida, numa busca de satisfação imediata e passageira, sem Deus no lugar de uma satisfação futura e abundante com Deus. A história de Esaú parece nos fazer voltar ao início. Nos nossos devocionais nós vimos que no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, que é o texto de referência da nossa lição, né? A palavra de Deus diz nesta parábola que já há uma festa preparada para todos nós, que será a boda do Cordeiro. E nós não podemos, assim como aqueles convidados que rejeitaram o convite de um banquete por um prato de lentilha. As promessas de Deus para a nossa vida são infinitamente mais superiores do que qualquer prazer momentâneo que o homem possa ter nesta terra, né? E aqui nós dizemos prazeres, seja lícito ou ilícito, as bênçãos de Deus são muito maiores. Então, aqui ele nos traz ao início. Nós vimos nas lições anteriores, nas primeiras lições, a queda do homem no Éden, né? Onde também por uma comida, né, pela fruta, o homem pecou. Quando eu estava preparando a lição, me veio à mente a história de Nabote, né? Se nós formos comparar, Nabote preferiu perder a vida para não perder a herança. E Esaú perdeu a bênção da promessa por um prato de lentilha. E também nós vimos nas lições anteriores que a serpente, usando de sofisma, enganando a mulher, fez com que a mulher acreditasse não ter nada, quando na verdade ela tinha tudo. Porque Deus falou para a mulher, para o homem, né, do fruto de todas as árvores do jardim comerás livremente. Mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque se comeres, morrerás. Então ela tinha direito de comer de tudo, apenas não podia comer daquele fruto. E a serpente fazia ela acreditar que ela não tinha direito a nada. Então perceba, assim como Esaú, é interessante que Esaú, ele troca, quando Jacó faz a proposta da troca, Esaú fala assim, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitude? Né? Então perceba, a mulher no jardim, ela prova do fruto, ela toma do fruto, por não entender a posição que Deus havia colocado ela. Uma posição de superioridade, onde ela podia comer de todos os frutos, apenas daquele que não poderia comer. Esaú, da mesma maneira, quando ele se acha morto, semi-morto, né, ele não se coloca na condição que Deus havia posto ele, que era de primogênito, onde ele tinha as tríplice bênçãos que nós acabamos de estudar. Então aprenda, quando nós não entendemos a posição que Deus tem nos colocado, nós nos afastamos dele. Não podemos permitir que o mundo, que a carne e que a serpente, Satanás, nos convença, nos engane sobre a real condição e posição onde Deus tem nos colocado. Sabe qual é a tua posição no reino de Deus? Você é filho do Criador. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Evangelho de João diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo é chamado filho de Deus. Não perca esta posição de filho, de co-herdeiro com Cristo, de coisas tremendas que Deus tem reservado para nós. No tópico 2.2 diz, preferiu o que é escasso ao que é abundante. Deseje o que Jacó desejou, mas não tome caminhos como
os dele, né? É interessante, nós falamos também nos devocionais anteriores, que Jacó queria a coisa certa. A palavra de Deus diz que quando ele nasce agarrado no calcanhar. Então ele queria muito ser abençoado, né? Só que ele tomou o caminho errado. O servo de Deus, para ser abençoado, ele não precisa enganar nem passar por cima de ninguém, né? Basta se submeter à autoridade do nosso Deus, clamando pelo nome dele, que no tempo certo as bênçãos do Senhor virá sobre as nossas vidas. Então, se por um lado Esaú não valorizou, não priorizou o que Deus havia colocado sobre a vida dele, Jacó também usou de um meio errado para obter essa bênção. E aqui no tópico 2.2, o que nós temos como ensinamento é que, sendo jovem, Esaú estava cego. Interessante que, para enganar o seu pai, né, Jacó se passa por Esaú. Por quê? Porque Isaac estava cego. E estudando a lição, nós vemos que, na verdade, Esaú estava mais cego que seu pai, Isaac, porque, sendo jovens, não foi capaz de perceber as bênçãos que estavam sobre a sua vida. No tópico 2.3, diz que priorizou o prazer pessoal que o propósito espiritual. Nós vemos no texto, inclusive, do devocional de hoje, lá em Hebreus 12, do 15 e 17, nós vemos que o escritor aos Hebreus chama Esaú de fornicador e profano, né? É claro que esse título de fornicador, ou esse adjetivo de fornicador, não foi apenas pela venda da primogenitura, mas depois Esaú vai se casar com mulheres gentílicas. Naquela época, havia uma reserva quanto se relacionar com mulheres gentílicas, porque aquele povo, as nações da época, eram muito religiosas. E elas buscavam a deuses pagãos, né? Inclusive com cultos de prostituição. Havia muita carnalidade na maneira de adoração aos deuses pagãos. Então a reserva de os filhos da promessa, da linhagem piedosa, se relacionar com essas mulheres, não era uma mistura apenas de raça. É para que os homens não se pervertessem e passassem a adorar outros deuses. Então, quando Esaú passa a coabitar, né, a casar com mulheres gentílicas, ele também passa, possivelmente, o comentarista diz, né, a se prostituir, né, com deuses pagãos. Por isso que na carta aos Hebreus, ele diz: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, porque Esaú, além de profanar, ou seja, de não respeitar, de não valorizar as coisas santas, as coisas sagradas, que eram as bênçãos de Deus para a vida dele, ele também fornicou, porque ele foi buscar mulheres dentre as mulheres cananeias, ou etéias, né? Então diz aqui o comentarista: algumas mulheres gentílicas foram incluídas na genealogia de Cristo, mas porque se converteram ao Deus de Israel. O jugo desigual não é racial, e sim espiritual, né? Nós temos Ruth, que entrou na genealogia, temos Raabe, que entrou na genealogia messiânica, que eram mulheres fora, né, dessa linhagem de Sem, né? Não eram hebreia, mas se converteram verdadeiramente ao Deus de Israel. E a história, né, a narrativa bíblica, faz questão de evidenciar isso, que elas creram nos deuses de Israel. E, queridos, é uma clara indicação que a salvação viria também ao povo gentil. Tópico 3, para nós encerrarmos nosso resumo: efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. Isso aqui é maravilhoso. O comentarista diz: Deus nos abençoa para revelar o seu valor a nós e o seu amor por nós. Quando desprezamos as bênçãos de Deus, desprezamos o próprio Deus. É impossível amar a Deus sem amar as bênçãos de Deus.
E é impossível amar as bênçãos de Deus sem amar o próprio Deus. Então nós temos que estar conectado com as bênçãos que estão sobre a nossa vida, bênçãos espirituais que estão sobre as nossas vidas, e também com o dono da bênção. Então nós amamos a nossa salvação, nós amamos a paz celestial que vem sobre a nossa vida, mas nós amamos também o dono da bênção que nos concede todas essas coisas. Hoje, na palavra do culto da sexta-feira da vitória, Deus usou tremendamente o seu servo, e ele trouxe uma palavra tremenda. Quando Deus aparece aos seus discípulos, a primeira coisa que ele menciona aos seus discípulos é: paz seja convosco. Que bênção maravilhosa! Sabe que paz é essa, queridos? São bênçãos espirituais a qual Deus já nos concedeu. Nós falamos nos devocionais anteriores, que na carta de Paulo aos Efésios, ele diz que Deus já nos concedeu todas as bênçãos nas regiões celestiais. Essa é uma das bênçãos, irmãos. Nós temos paz com Deus, aleluia, aleluia, através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esaú pensou que essas coisas fossem distintas. Ele queria a bênção, mas desprezou a primogenitude. Quando ele desprezou a primogenitude, ele também desprezou a bênção e o Deus que concede todas essas bênçãos e vitórias. Há arrependimento que acontece tarde demais para que se possam reverter as consequências dos erros prometidos, restando apenas contar com a misericórdia de Deus para danos menores. É o que nós lemos na carta aos Hebreus, que diz: porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Na análise mais aprofundada do texto bíblico, nós vemos que, na verdade, Esaú ele não se arrepende, porque ele vira para o seu pai e diz que, na verdade, Jacó o enganou. Então ele atribui a perda da bênção apenas ao engano de Jacó, mas ele não faz a sua própria culpa, e analisar que ele também agiu errado em desprezar a bênção de Deus que estava sobre a vida dele. É por isso que no texto da Santa Ceia, todo mês nós lemos, examina-se, pois, o homem. Às vezes, muitos irmãos podem errar sim conosco, mas nós precisamos fazer uma autoanálise e saber aonde nós estamos errando com os nossos irmãos e principalmente também para com Deus, para que haja verdadeiro arrependimento e que a gente possa se arrepender em tempo oportuno. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É tempo de buscar ao Senhor, irmãos, porque Ele ainda está permitindo ser encontrado. Quando Noé entrou na arca, o Senhor fecha a arca por fora. Quem entrou, entrou. Quem creu, creu. Quem se arrependeu, se arrependeu. Depois da arca fechada, não houve mais espaço para arrependimento. Para aquelas pessoas que estavam fora da arca, bastou ter que conviver com o juízo de Deus. Uma mágoa interior, Esaú bradou, chorou, passou a sentir ódio por Jacó e planejou matar seu irmão após a morte de seu pai Isaque. Matando Jacó, Esaú recuperaria os direitos civis da primogenitude, porém não recuperaria em hipótese alguma a bênção de Deus para a sua vida. Então perceba que de alguma maneira, até o fim, Esaú ainda pensou em recuperar a primogenitude perdida, mas ainda que ele recuperasse legalmente a sua primogenitude, ele não recuperaria as bênçãos liberadas sobre o seu irmão Jacó. E assim nós encerramos a nossa lição, o resumo da lição. Concluindo, há lições e avisos para nós no estudo das histórias dos patriarcas. Temos visto como a nossa natureza pecaminosa é capaz de nos levar a tomar decisões erradas. Mas não podemos trocar as preciosas bênçãos de Deus pelas coisas deste mundo caído. Que nós possamos vigiar, irmãos. Vigiar, para que nós não viemos a cair em erro, desprezando tantas coisas maravilhosas
que Deus tem nos concedido. Meus irmãos, a sua família é bênção de Deus para a sua vida, seu casamento é bênção de Deus para a sua vida, o seu trabalho é bênção de Deus para a sua vida, a sua igreja é uma bênção de Deus para a sua vida, os seus irmãos são uma bênção de Deus para a sua vida, o seu país é uma bênção de Deus, um país livre, onde se prega o evangelho, onde se pode orar, né? Onde se pode adorar o Senhor. O seu pastor é uma bênção de Deus para a sua vida. Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado paz e Deus tem te dado a salvação gratuitamente através de Jesus Cristo. Isso tudo são bênçãos de Deus para nossas vidas, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Não despreze as bênçãos de Deus por uma noite mal dormida, por um álcool que nos entorpece, por um cigarro que nos vicia, pelas drogas, por tantas coisas que trazem um prazer momentâneo e faz que a gente perca a glória eterna que tem sido prometida àqueles que creem em Cristo. Que Deus possa continuar falando melhor aos nossos corações. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo porque eu senti de Deus de fazer esse pequeno resumo. No próximo domingo eu não estarei com os irmãos, mas que Deus possa usar tremendamente o evangelista Jorge Luiz, que estará ministrando a lição, ou outro irmão que estará ministrando a lição em suas classes, e que a gente possa ser edificado pela poderosa palavra de Deus. Que esta palavra venha trazer vida ao seu dia, alegria ao seu dia, né? Fortalecimento à sua fé, no nome de Jesus. Tenha um dia de bênção e de vitória. Fique com Deus.